O Santa Clara começou a quarta participação na terceira Divisão Nacional do Hockey Patins com uma vitória. Ontem à noite, em Ponta Delgada, o Santa Clara venceu por 6-2 a Liga de Algés. Ao intervalo registava-se uma igualdade a 2 golos. Foi o Santa Clara que melhor entrou no jogo. Este movimento atacante dos encarnados foi desperdiçado por Luís Botelho, à boca da baliza adversária. Mas seria a Liga de Algés a adiantar-se no marcador com este golo de Paulo Terrica, que com um toque subtil bateu Marco Garcia aos 7 minutos da partida. Ainda mal refeitos do golo sofrido, os jogadores do Santa Clara viram a equipa de Algés aumentar a vantagem no marcador. O remate cruzado de Paulo Almeida deixou o guardião encarnado irremediavelmente batido. Mal batido, em nossa opinião. Apesar de surpreendidos, os encarnados não se desorganizaram e começaram a assentar o seu jogo. A dar nas vistas também começavam Pedro Fernandes e Lauro Terroso, que nesta jogada individual apontou este golo, reduzindo a desvantagem no marcador, quando era decorrido o primeiro quarto hora do encontro. O Santa Clara dava aqui início à recuperação. Pedro Santos arrancou desde a sua área para preparar este remate, que só parou no fundo da baliza de Alexandre Santos, que também nos pareceu mal batido. Os dois mais recentes reforços dos encarnados mostravam serviço e foram eles que fizeram com que as equipas fossem para descanso, com a igualdade no marcador. O Santa Clara entrou na segunda parte do jogo praticamente a ganhar. Miguel Carreiro arranjou espaço para este remate e, com uma forte esticada, colocou a sua equipa pela primeira vez em vantagem no jogo. Esta jogada de entendimento entre o internacional brasileiro Terroso e Pedro Fernandes foi concluída com êxito pelo número 9 encarnado. O Santa Clara dilatava a vantagem no marcador aos 6 minutos desta segunda parte. Ainda não se tinha esgotado um minuto depois deste golo, quando Terroso, com esta forte esticada, colocou o Santa Clara a vencer por 5-2. A Liga de Algés ainda tentou a reação, dispôs de 2 boas ocasiões para marcar, mas o Poste e Marco Garcia impediram que tal acontecesse. E seria mesmo o Santa Clara, nos segundos finais do jogo, a aumentar a vantagem. Pedro Fernandes meteu na área, Rui Durão, de forma infeliz, fez autogolo, fixando o resultado final do encontro. A vitória por 4 golos de diferença não traduz de todo o domínio dos encarnados, que tiveram em Lauro Terroso e Pedro Fernandes figuras de destaque. O árbitro Manuel Silva do Ribatejo dirigiu o jogo sem problemas. Os jogadores também não os causaram. E esta manhã, na Ribeira Grande, num jogo de caráter particular, o União Miguelense defrontou a Liga de Algés e venceu por 6-5. O União Miguelense, recorde, está esta época nas provas de ilha e nos regionais. Continua a fazer história na Taça de Portugal de Hóquei em Patins. A equipa encarnada acaba de atingir os oitavos de final ao derrotar em Ponta Delgada o Vasco da Gama de Sines por 7-3. Foi uma exibição de bom nível do Santa Clara, que é a única equipa da terceira divisão em prova. Dentro de 15 dias, a equipa micalense joga em Famalicão com o Famalicense, também da segunda divisão. Foi um jogo emotivo e com momentos de grande espetáculo. O Vasco da Gama até demonstrou de início um hóquei mais rodado, mas o Santa Clara foi sempre uma equipa perigosa. O primeiro golo surgiu aos 9 minutos e 30 segundos com Miguel Carreiro a aproveitar uma total descoordenação do sistema defensivo do Vasco da Gama. Um minuto depois, o 2-0, Luís Santos abriu o livro para uma grande exibição. Reagiu bem o Vasco da Gama, a equipa que participa em conjunto com o Candelária do Pico na fase final da segunda divisão e no espaço de 4 minutos deu a volta por completo no resultado. Custódio Augusto e Pedro Almeida por 2 vezes colocaram os continentais a vencerem por 3-2. Foi o melhor período do jogo. Entrou depois em ação Lauro Terroso. Repare como em 12 segundos o internacional brasileiro marca 2 golos. De facto, um jogador acima da média. A marca de Terroso ficou ainda mais vincada a 2 minutos e 40 do intervalo com a obtenção do seu terceiro golo e o quinto do Santa Clara. 5-3 ao intervalo. Na segunda parte o jogo foi mais pausado. O treinador Nicolau Botelho fez de início descansar alguns titulares.
ressentiu-se o Santa Clara e só com a reentrada de Luís Santos os encarnados despertaram. Bruno Lopes fez o 6-3 a 10 minutos do final e Luís Santos fechou a contagem num excelente golo. O Vasco da Gama procurou sempre reduzir a desvantagem, mas o guarda-redes Ricardo Posidónio esteve em grande. Ainda deu para o Santa Clara falhar uma grande penalidade por intermédio de Pedro Fernandes. Segue em frente o Santa Clara. O adversário nos oitavos de final da Taça de Portugal é o Famalicense. Jogo que afinal é em Ponta Delgada e não em Famalicão, como por lá se referiu. Santa Clara voltou a golear para a terceira divisão de hóquei em patins. Na tarde de sábado, em Ponta Delgada, a equipa encarnada venceu o Desportivo da Lisnave por 18-4. O Santa Clara permanece em primeiro lugar na Zona Sul, com mais 2 pontos do que a Liga de Algés. O Santa Clara entrou no jogo praticamente a ganhar. No primeiro lance de ataque dos encarnados, Lauro Torroso bateu desta forma o guardião da Lisnave. Os encarnados não demoraram muito a aumentar a vantagem pelo mesmo jogador. Desta feita, através da marcação de um livre. A equipa da Lisnave, apanhada de surpresa pela entrada fulgurante dos miquelenses, viria a sofrer o terceiro golo, apontado por Pedro Fernandes. A equipa da margem sul do Tejo, numas raras descidas ao meio-ringue adversário, ganhou uma falta que Carlos Oliveira aproveitou para transformar em golo. Os continentais tinham acertado melhor nas marcações. Os encarnados tinham menos espaço para o remate. E só aos 15 minutos, Pedro Fernandes bisou na partida. Depois, no espaço de 2 minutos, Lauro Torroso e Luís Santos, jogador que teve a mesma evidência do costume, apontaram mais 2 golos, colocando o resultado em 6-1. Apesar da resistência ter acabado aí, a Lisnave apontou o seu segundo golo por Marco Sousa. O pouco rendimento de Luís Santos na parte inicial do jogo levou-o ao banco. Bruno Lopes, que o substituiu, fez o 7º golo da sua equipa. O intervalo não chegaria sem que antes Marco Sousa, de grande penalidade, fizesse o terceiro gol da equipa da Lisnave. Nos primeiros 10 minutos da segunda parte não se marcou qualquer golo. Marco Rezendes, com este remate longe, quebrava a monotonia do jogo. No minuto seguinte, também com este remate longe, Luís Botelho colocava o resultado em 9-3. Marco Sousa, pouco depois, fez o 4º gol da Lisnave, para na resposta Luís Santos e levar para 10-4. O Santa Clara, por Miguel Carreiro, que também passou grande parte do tempo no banco, apontou mais este golo. Depois, Luís Botelho marcou 2 golos consecutivos para a sua equipa. Com a goleada a confirmar-se, o jovem da equipa de júniores, Nelson Pacheco, também teve a oportunidade de marcar. Na parte final do encontro, Luís Santos esteve uma vez mais em evidência ao apontar mais 4 golos da sua equipa, pertencendo ao número 8 encarnado, fechar a contagem que no final acusou 18-4. Com esta vitória, o Santa Clara segue imparável rumo à subida de divisão. Segundo classificado da 2ª Divisão, Zona Norte. O Santa Clara já tinha feito história quando eliminou o Vasco da Gama de Sines da 2ª Divisão e atingiu os oitavos de final da Taça de Portugal. Agora, frente ao Famalicense, outra equipa da 2ª Divisão, os encarnados de Ponta Delgada tinham todo o direito de sonhar com os quartos de final. Só que agora encontraram pela frente também uma equipa determinada e acabou por deixar o Santa Clara pelo caminho. Os da casa até começaram bem, foram a primeira equipa a marcar com este golo de Ricardo Santos, iam decorridos apenas 8 minutos. A partida esteve sempre muito mexida, muito emotiva também. O empate surgiu ao minuto 16 através de Márcio Rodrigues. Ele que tinha acabado de entrar em jogo há muito pouco tempo. O Santa Clara terá acusado o empate e o mesmo Márcio Rodrigues, com uma esticada forte a 4 minutos do intervalo, fixou o resultado em 1-2. Uma diferença mínima que deixava para a segunda metade muitas expectativas. À semelhança do primeiro tempo, o jogo aberto, muitas situações de golo para ambos os lados. Minuto 13, o Famalicense aumentou a vantagem, golo de Leonardo Vada. O Santa Clara sentia agora algumas dificuldades e voltou a sofrer mais um golo, 4-1, através de Daniel Silva. Só que estávamos perante uma partida de taça e ninguém baixava os braços.
Bruno Lopes fez o 4-2, assim depois de um belo trabalho de Pedro Fernandes. A partida continuava emotiva e no espaço de 1 minuto marcaram-se mais 2 golos. O 5-2 para o Famalicense, novo golo de Daniel Silva. E o Santa Clara a reduzir para 5-3 através de Ricardo Santos. O último golo da partida surgiu a 2 minutos do fim. Nuno Alves fixou o resultado final em 3 para o Santa Clara, 6 para o Famalicense. É certo que o Santa Clara ficou pelo caminho na Taça de Portugal, mas saiu de cabeça, levantada nos oitavos de final. Pedro Mendes, treinador do Famalicense, disse no final do jogo que o Santa Clara foi um digno vencido. No entender do treinador do Santa Clara, os seus jogadores acusaram demasiado a responsabilidade do jogo. Conhecia 2 jogadores deste Santa Clara, que era o caso do Lauro Torroso, do qual já foi meu atleta. Sabíamos quais eram os pontos fortes deles e conseguimos tapar. Agora, há que realmente enaltecer a equipa do Santa Clara, que foi uma digna vencida. Foi um jogo muito complicado, mas penso que acima de tudo passou aquela que demonstrou aqui hoje durante 50 minutos que foi a melhor equipa. E quando assim é, há que dar os parabéns aos vencedores e aos vencidos. Só marcou um golo. O Santa Clara permanece em segundo, mas tem o Ginásio Olhanense muito próximo. O guia é o Liga de Algés. Foi um jogo atípico entre o Santa Clara, segundo classificado, e o Hóquem de Barreiro, penúltimo do campeonato. Os encarnados entraram no jogo praticamente a marcar por Lauro Torroso, com este remate de meia distância. Pouco depois, Pedro Fernandes elevou para 2-0, através deste remate cruzado. Mas a tarde era destinada a Torroso, o brasileiro que ocupa uma posição recuada no campo, evidenciou-se como goleador. Os golos da equipa encarnada surgiam a uma cadência de 1 por minuto. No espaço de 10 minutos, o brasileiro apontou 6 golos e colocou Santa Clara com vantagem dilatada no marcador. O treinador da equipa do Barreiro entendeu e bem que o seu guarda-redes tinha responsabilidades em alguns golos sofridos e resolveu tirá-lo do jogo. Só que, naturalmente, não contava com Ricardo Santos, que num curto espaço de tempo apontou 2 golos, colocando o resultado em 9-0. O guarda-redes do Santa Clara passava uma tarde descansada e só através de um livre seria batido por Hilário Tomás. O Santa Clara, por Ricardo Santos, apontou desta forma o 10º golo. Lauro Torroso e novamente Ricardo Santos, de grande penalidade, fixavam o resultado em 12-1. Com a vitória assegurada, o treinador Nicolau Botelho desfez o 5 base, deu lugar aos jogadores do banco. A equipa nos últimos 12 minutos da primeira parte não marcou mais qualquer golo. Até o intervalo, o marcador não se alterou. Na segunda parte, o jogo mudou para pior. O treinador da equipa encarnada continuou a rodar todo o banco e em 25 minutos apenas apontou um golo para o Bruno Lopes. Aos 13 minutos desta segunda parte, a vitória não estava em causa, mas esperava-se mais dos jogadores que tiveram a oportunidade de jogar. Com esta vitória, os encarnados continuam no segundo lugar do campeonato, mas têm o Ginásio Olhanense apenas a 3 pontos, mas com menos um jogo disputado.